Fala galera, beleza? Vamos falar hoje aqui rapidinho de algumas propriedades da multiplicação que a gente utiliza muito para responder a várias questões e para solucionar situações do nosso cotidiano, mas que a gente às vezes acaba negligenciando, certo? Então vamos dar uma revisada aqui bem legal. Ó, vamos começar analisando duas figuras aqui, certo? Uma primeira, que vai ser esse primeiro retângulo aqui, certo? Em que eu vou ter esse retângulo, que a base dele é m e a altura dele é h. Esse retângulo aqui, eu posso calcular a área dele. Para calcular a área de um retângulo, eu faço o quê? Base vezes altura, ou seja, m vezes m. Beleza? Agora, galera, a gente vai fazer uma coisinha aqui. Eu vou pegar esse retângulo 1 e vou girar ele para ficar deitado. Deitado, ele vai ficar nessa posição. Eu vou chamar aqui de 2 só para a gente ver a diferençazinha de situação, certo? Então, 1 porque está em pé, 2 porque está deitado. Mas é a mesma figura, eu só deitei ela. Então, o que acontece? Para determinar a área desse retângulo, basta que eu faça o quê? Base vezes altura. No caso, a minha base vai ser o quê? N, que era a minha altura, na situação que ele estava anterior, vezes a minha, vezes a minha altura desse retângulo 2, que vai ser o M, que no retângulo anterior era a base. Então, se eu multiplicar n vezes m, eu vou ter então a área. Pergunta: essas duas figuras vão ter áreas diferentes? Não, né? Por quê? É a mesma figura. Não foi alterado nada nela, não foi acrescentado nem diminuído nada. Então, não pode ter alteração de área. Consequentemente, você vai ter o que aqui? A propriedade da multiplicação que a gente conhece como comutatividade. O que é a comutatividade? É aquela propriedade que a gente sempre descreve com essa frasezinha muito conhecida: a ordem dos fatores não altera os produtos. Isso quer dizer o quê? Como isso acontece? Que você pode multiplicar o número m pelo n e dizer que ele vai ser igual a n vezes m, porque não vai alterar o valor, certo? E aí eu vou fazer o seguinte: vamos substituir esse valor mn aqui por valores que você escolha, certo? De forma que você possa fazer esse experimento. Então eu vou começar aqui fazendo, você tenta fazer também. Então vamos lá, exemplo 1. Eu vou trocar esse m por 5 e esse n por 6. Olha o que é que eu vou fazer. 5 vezes 6 é a mesma coisa que 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, certo? Então 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Então isso aqui dá 30. Vou multiplicar agora 6 vezes 5, que vai ser a mesma coisa que 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30 também. Então, você observa que se eu multiplicar 5 vezes 6 ou 6 vezes 5, você não tem alteração, né, no valor. Então, você vai ter que 5 vezes 6 é igual a 6 vezes 5. Consequentemente, você acabou de provar como que funciona essa propriedade da comutatividade. É essa daí que a gente usa quando diz: não importa se eu vou colocar primeiro x ou primeiro y nesse x, y aqui, porque não vai alterar o resultado. Se eu vou multiplicar um número por outro, não importa a ordem que eu multiplico, o valor vai permanecer sendo o mesmo. Então vamos lá. Vamos observar o que acontece com dois retângulos de novo, certo? Como é que vai funcionar? Eu vou pegar agora um retângulo 3, que vai ter base igual a A e a altura igual a H, certo? Vou calcular a área dele, do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Então, a base A vezes H, para achar a área de 3. Agora, eu vou pegar um retângulo 4, que vai ter base B e a mesma altura H, certo? E vou calcular a área desse retângulo do mesmo jeito. Então, B vezes H. Pessoal, para mim saber qual a área desse retângulo 3 e desse retângulo 4 juntos, eu só não preciso somar as duas áreas, né? Então, a área de 3 e 4 vai ser o quê? A área A vai ser A vezes H mais B vezes H, ou seja, eu somo esses dois. Consequentemente, o que, que vai acontecer aqui? Se minha área vai ser AH mais BH, eu já tenho, quando eu coloco esse AH mais BH, eu vou ter a soma dessas duas áreas. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essas duas figuras agora, eu vou fazer isso. Vou juntar as duas. Juntando aqui as duas, botando elas duas uma colada na outra, como as alturas são iguais, né? A gente pode até deixar aqui só essa marcação desse H que já está tudo certo. Agora, olha só o seguinte, galera. Aqui eu vou ter um retângulo maior, certo? Composto pelo retângulo 3 e pelo retângulo 4. A base de 3 e 4 aqui vai ser o quê? A mais B, certo? A altura vai ser quem? H. Vamos anotar aqui rapidinho o que a gente já viu na situação anterior, que era a questão da área do triângulo 3 mais o triângulo 4, que é o que? AH
mais BH, que é a soma dessa área com essa área. Galera, eu vou calcular a área desse retângulo maior. Como é que eu vou fazer então? Aqui não vai ser A mais B, e aqui não é altura, base vezes altura. A mais B vezes H. Galera, será que tem diferença de área entre o primeiro triângulo, entre a soma das áreas desses dois retângulos separados e a área deles dois já unidos, um do lado do outro? Não, né? Por que que não vai haver? Porque você não está acrescentando nada nessas duas áreas. Você está simplesmente reposicionando elas, colocando um do lado do outro, uma do lado da outra. Então, o que é que acontece? Elas ficando juntinhas ali, vai ter a mesma área quadrada, vai ocupar o mesmo espaço, só vai estar em uma situação, uma posição diferente. E eu quero que você observe o seguinte: a gente viu anteriormente que tanto faz eu multiplicar o primeiro pelo segundo, como o segundo pelo primeiro, certo? Então, para que fique mais fácil o entendimento, eu vou inverter isso aqui. Então, olha só, a gente está trabalhando aqui, na verdade, com a propriedade conhecida como distributividade. O que é a distributividade? Ela é a propriedade da matemática que permite que eu faça uma multiplicação entre um número que está fora de um parêntese e todos os termos que estão dentro dele, certo? Isso também serve para me colocar um termo em evidência. Então, ó, de forma mais simplificada, eu posso dizer que que multiplicamos o termo externo por tudo que está dentro do parêntese. Então, é uma forma bem simples de você analisar a questão da distributividade. Eu pego o valor que está externo, então os termos que estão externos ao parênteses, que você está trabalhando com eles, e multiplico por tudo que está dentro do parênteses. Você só distribuindo a operação por tudo que está ali. Como é que isso vai acontecer então? Se eu tenho H vezes A mais B, é a mesma coisa que H vezes A, ou AH, né? Que é esse resultado aqui, mais A mais H vezes B, ou BH, certo? Um vezes o outro aqui também. Então, tanto faz eu escrever assim, como escrever assim, que eu tenho a mesma situação. Vamos jogar isso aqui com uns exemplos de alguns números, certo? Vamos substituir e verificar. Eu vou substituir aqui, você substitui aí, beleza? Então, vamos lá. A vai ser 3, B vai ser 5 e H vai ser 6. Olha o que eu vou fazer. Eu vou primeiro botar 6 vezes 3 mais 5. E do outro lado eu vou colocar 3 vezes 6 e 5 vezes 6, que nem a gente tinha no nosso caso geral anteriormente. Vou somar aqui 3 mais 5, que vai dar 8. Vou ficar só com essas multiplicações. 6 vezes 8, 48. 3 vezes 6, 18. E 5 vezes 6, 30. Resolvi as multiplicações. Agora eu vou somar 18 mais 30 e você vai perceber que dá 48. Ou seja, esses dois aqui também vão ser iguais. Então, essa propriedade é útil para a gente fazer esse tipo de multiplicação, certo? Resolver esse tipo de situação. E também para você colocar em evidência. Se você vê uma sequência de números aqui, uma sequência de termos em uma adição ou subtração, em que um elemento aparece repetido em todas as parcelas dessa adição e subtração, você consegue colocar ele em evidência. O processo de colocar em evidência é só escrever essa expressãozinha aqui, que equivale a essa anterior, sendo tirando um número que está deixando de repetir um número várias vezes. Então, quando você vê o professor colocando no quadro, tá aqui 3x mais 3y. Então eu vou só escrever 3x mais y. Então, o professor está colocando em evidência porque, em vez dele colocar repetidas vezes o 3 aparecendo no x e no y, ele só coloca do lado de fora e você tem a mesma expressão e resume um pouquinho os cálculos. Então, vamos lá. Agora vamos continuar com nossas observações sobre retângulos e observa o seguinte. Eu vou pegar um retângulo aqui que tem a base H e a altura A, certo? E vou copiar ele e colocar em cima dele de novo, gerando essa figura aqui que eu vou chamar de verde 5, né? O que é que eu vou fazer com essa figura? Observa que a área dela é o que? A base, que é H, vezes a altura dela, que é A mais A ou 2A. Certinho? Show. Agora eu vou pegar e vou modificar essa figura. Vou cortar bem aqui, ó. Preciso de um passou o laser. E vou tirar ela e colocar do lado da outra. Certo? Vou pegar essa parte de cima e vou colocar do lado dessa parte de baixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou gerar uma segunda figura que eu vou chamar de 6 aqui, né? Aqui é 5, aqui é 6. Vou dar em sequência. A base dela, por sua vez, agora vai ser esse comprimento H aqui, ó, mais esse outro comprimento H aqui, ó. Os dois vão aparecer aqui embaixo. Enquanto que a altura vai ser apenas um desses valores de A.
Então, vamos calcular a área dessa figura do mesmo jeito, certo? Então, eu vou observar o seguinte, gente. Eu tenho aqui H mais H, certo? Eu posso dizer que é 2A ou H vezes 2. Por quê? A ordem dos fatores não vai alterar os produtos, isso aí mesmo. Então, o que, é que vai acontecer? H vezes 2 ou 2 vezes H é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que a base, que é H vezes 2, vezes a altura, que é A, vai me dar essa mesma área dessa figura aqui, beleza? Como aqui eu não estou alterando os objetos, essas áreas continuam iguais. Consequentemente, o que, é que eu vou ter aqui, gente? Eu vou ter que esse pedaço vai ser igual a esse. E aí a gente está trabalhando com outra propriedade que se chama associatividade. O que é a associatividade da multiplicação? A sequência das multiplicações não altera os resultados. Então isso quer dizer o quê? Se eu pego, tenho alguns números em sequência e estou multiplicando todos eles. Eu posso começar multiplicando os dois primeiros, ou então multiplicando os números do meio primeiro e depois multiplicar pelos seus extremos. Eu posso fazer de várias maneiras, eu posso trocar essa ordem das multiplicações ali, a forma em que elas vão acontecer, que ainda assim não vai alterar o valor da multiplicação final. Esse caso acontece assim, ó. Se eu faço h vezes 2a, é a mesma coisa que h vezes 2 vezes a. Vou ter a mesma situação. Esse 2 aí, eu coloquei como exemplo no nosso caso geral, mas você pode substituir esse 2 aqui por uma variável qualquer. Ele pode ser um b, por exemplo. Então, se eu multiplico aqui h vezes b vezes a, é a mesma coisa que h vezes b vezes 1a, certo? É só para poder contextualizar um pouquinho mais fácil, porque no exemplo lá a gente colocou aqueles dois retângulos, certo? Mas vamos verificar isso com um exemplo? Então vamos aqui para o nosso exemplo. No nosso caso eu peguei o 3, o 3, o 5 e o 6, que são os mesmos números do exemplo anterior, só para a gente realmente verificar como vai funcionar. Então o que, que vai acontecer? Primeiro eu vou associar aqui 3 vezes 5 e multiplicar por 6. 3 vezes 5 vai dar 15, 15 vezes 6, 90. Depois o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 fora do parêntese e colocar o parêntese pegando aqui o 5 e o 6, certo? Dessa forma. Então, agora o que, é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 3 por 5 vezes 6 primeiro, 30. 3 vezes 30, 90. Então, com isso aqui, você consegue ver que tanto essa expressão de cima quanto essa daqui de baixo vão ser iguais a 90 ou iguais entre si. Então, com isso aí, você verifica o funcionamento dessa propriedade. Beleza, pessoal? Então, por hoje foi só esse vídeo de curiosidadezinha, certo? A ideia é a gente trabalhar com esse conceito de associatividade, distributividade, de comutatividade, porque são ferramentas que a gente utiliza para resolver inúmeras questões, tá? Então, aquelas questõezinhas que vocês estão vendo, que tem uma dificuldade porque não consegue associar a operação que está sendo feita, a simplificação que está sendo feita, ela vem dessas operaçõezinhas aqui. Então, tem um parêntese, multipliquei por tudo que tem dentro. Então, preferi colocar em evidência para poder diminuir o número da conta. Esse é o tipo de coisa que você faz quando você está lidando com cálculos muito extensos, para tentar dar uma simplificada, cortar um termo com o outro, ajudar você na resolução. Tem muita demonstração que vocês já viram, em que você vai ter um número que ele aparece várias vezes. Aí eu corto, por exemplo, na divisão. Tem em cima um número multiplicando cada um dos termos da soma em cima e o denominador embaixo é o mesmo número. Aí quando eu corto com todos os que estão em cima, porque eu faço é uma dessas propriedades que no caso é a distributividade. Eu pego aquele termozinho que está repetindo, coloco ele em evidência e a partir daquele momento eu posso cortar o de cima com o de baixo. Isso é para ajudar a gente a entender algumas operações mais básicas. Belezinha? Valeu!